E aí, torcedor, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Porco Raiz. Quem não me conhece, eu sou o Léo. Tô aqui para falar de Verdão para vocês, o maior do Brasil. Obviamente a gente vai falar dele muito nessa manhã de terça-feira. Tem bastante assunto, muito assunto. Vamos dar uma corrida para a gente falar sobre tudo, né? Vamos começar abrindo já com a questão do Textor, né? Que é o CEO do Botafogo, que está aí com triste, cabisbaixo e boquiaberto com toda a situação de que ele julga incoerente dentro da CBF. Vou colocar aqui um videozinho dele lá de trás, ele questiona um jogo do Palmeiras e do Fortaleza. Vamos dar uma olhada aqui nesse questionamento do Textor. That tape was in the hands of governing bodies. There was a match-fixing report that was also produced. I believe it was sent, and we provided evidence of this to the court already. The match-fixing report related to a game in the end of 2022. It was a Palmeiras game. There appears to be no evidence that Palmeiras was involved. It was Palmeiras Fortaleza. That evidence was sent to the CBF. I don't know who it got to at the CBF. I am not alleging that it made it out of the mailroom at the CBF. I wasn't involved. So I have match-fixing evidence that we've now looked into from prior years before Botafogo was involved. The jokers out in the world that talk about us crying, do I look like I'm crying? No. No, I'm not crying. I'm doing my best to help. But around the time that tape... Pois é, pessoal, o que ele diz, né? Textor, que é um cara norte-americano, né? Ele tem conceitos, né? E definições um pouco diferentes da gente aqui do Brasil. Eu não vou condenar o cara por causa disso. Ele quer alguma coisa mais lisa, ele quer que exista transparência, exista lisura. Mas é óbvio que o cara não pode pegar uma metralhadora e começar a atirar para todo lado, colocando o nome do Palmeiras, o nome de outros times, o nome do STJD, ou o próprio nome do Edinaldo da CBF, e começar a jogar o vento no nosso país. É a mesma coisa que a gente ir para o país dele e começar a falar que tudo lá está errado. Uma situação complicada. Não acho que no frigir dos ovos ele está 100% errado, porque nós aqui, palmeirenses, somos os primeiros a reclamar de toda a situação que existe dentro da nossa arbitragem, existe corrupção, existe em casa de apostas. Não vamos ignorar todas as questões. Ele não pode ficar dando tiro para todo lado, jogando o nome das instituições ao vento como ele tem feito. Eu acho que esse é o grande problema do Textor. Tudo bem, às vezes ele pode até ter uma boa intenção, que eu não sei se é verdade, ele pode só estar pensando no umbigo dele. Mas se ele tem essa boa intenção, ele tem que ir comendo pelas beiradas e fazer a coisa certa, e não simplesmente ficar jogando ao vento. Só estou dizendo isso porque o Palmeiras resolveu realmente processar o João Textor diante das acusações que ele tem feito, que é essa jogada de coisas ao vento. Eu não sei, e não sei a sua opinião, mas eu acho que é perder cartucho, é jogar cartucho fora. A partir do momento que nós não temos nenhum tipo de contato, nenhum tipo de participação efetiva com essas coisas que ele tem dito, a gente não tem que se preocupar e nem que correr atrás. Essa é a minha opinião. Deixa o cara falar o que ele quer. Quem tem boca fala, né? E nós não temos nada a nos defender, porque a gente não tem culpa absolutamente de nada. Essa é a minha opinião. Vamos lá para mais um assunto. O Textor já foi. Deixa eu ver o que a gente tem aqui para mostrar para vocês interessante. Esse aqui já era. Vamos falar um pouquinho dos ingressos, tá? Ingressos que abrem, já deve ter aberto, porque esse vídeo vai subir às 13. A pré-venda começa hoje às 12 horas, portanto, para o jogo de sábado do Palmeiras e Ponte Preta lá na Arena Barueri, às 18 horas, tá legal? Os preços dos ingressos estão aí na tela. Então você vê aí todas as condições para os sócios avantes, tá? Os descontos, né? E os valores sem desconto, tá? O ingresso mais barato, portanto, R$ 60 e o mais caro, R$ 140. Então, se você tem a intenção de dar uma chegada lá na Arena Barueri para assistir esse jogo, eu acho que você tem que correr para pegar, porque eu acho que vai ser um jogo bastante concorrido, apesar de não ser na nossa casa oficial, de ser distante, ter todo o problema de locomoção, enfim. Eu acho que é mais ou menos por aí essa questão, certo? Outra coisa, aproveitando o gancho, né, pra gente falar,
a questão da Real Arena, da W Torre, que prometeu a entrega do Allianz Parque para o dia 12 de agora, portanto, hoje, e não vai entregar. Então, o que acontece? Inclusive, tem uma notícia, né, dizendo que a Leila, né, e os advogados do Palmeiras pretendem interditar o Allianz Parque no sentido de não haver mais eventos, não haverem mais shows da W Torre. Por quê? Porque além da questão do gramado, também há a questão da infraestrutura do Allianz Parque, que já está num estado de deteriorização avançado. Infraestrutura que eu digo é banheiros, áreas comuns, locais que a W Torre tem total responsabilidade. Então, de repente, a Leila, para tentar dar uma sacudida maior em toda essa questão com a W Torre, ela pode tentar interditar e prejudicar a W Torre nesse sentido, de não ganhar mais dinheiro com seus grandes e monumentais eventos. Então, de repente, pode até ser uma saída palpável, né? Mas o que eu coloco assim para a gente discutir é assim, é muito engraçado, né, que até então, antes da concessão lá da Arena Barueri acontecer, nada disso vinha em pauta. Depois que a Arena Barueri é concedida para a empresa da Leila Pereira, tudo isso começa a pipocar. Não é estranho, torcedor? Às vezes eu fico pensando assim, caramba, será que eu sou assim tão... penso tanta besteira, mas será que não tem um elo de ligação? Não sei. Bom, o que mais que a gente vai falar? Tem um lance aí que eu vou falar para vocês que é uma bomba, vou deixar lá para o final. Vamos colocar aqui na tela cheia. Eu queria falar com vocês o seguinte, sobre a oposição do Palmeiras, que está numa crescente e que promete no final do ano dar uma incomodada na chapa da Leila Pereira com relação a ela continuar sendo a presidente do clube. Essa chapa de oposição, ela diz que está trabalhando muito no sentido de profissionalizar o Palmeiras. Então, assim, um dos pontos também importantes é que ela pretende, além de trazer um CEO de futebol, um cara específico para comandar a academia de futebol, também vai trazer um gestor de clube, né, para comandar o clube social. O interessante seria que clube social fosse uma coisa, com suas despesas, suas receitas e seu foco, e outra coisa seria o futebol com suas despesas, suas receitas e seu foco esportivo. Isso seria muito interessante. Mas não adianta também a gente ter uma oposição que fala, e depois que, se eventualmente assumir, né, eu acho difícil, mas se eventualmente assumir, tem que colocar em prática. Então, acho a ideia muito legal, profissionalizar, colocar CEO aqui, CEO ali, gerente, administrador, realmente trazer profissionais competentes do mercado. É uma visão moderna e interessante, que a Leila por algumas vezes não fez devido à sua autocracia, né? Ela se achar mais do que todos e se colocar acima de todos os profissionais. Então, isso às vezes ficou meio que no caminho a desejar na gestão da Leila. Mas o mais importante do que prometer, fazer. Então, o que a gente quer é que realmente seja feito, independente de ser A, B ou C partido, tá? Essa é a minha dica. Outra coisa também que eu queria dizer é que o balanço de 2023 do Palmeiras também foi aprovado pelo COF. Tá? A gente ainda não tem acesso a esse documento, ele deve ser publicado, e se tiver, eu sempre gosto de trazer análises do balanço para vocês, para trazer como é que está o ativo, o passivo, longo prazo, né? Para a gente poder discutir e analisar o que aconteceu durante o ano, financeiramente falando, contabilmente falando. Eu sempre gosto de trazer, mas ainda não tenho acesso a essa imagem, a essa foto do balanço. Assim que eu tiver, prometo trazer um vídeo para vocês. E para fechar o vídeo de hoje, para a gente não ficar se alongando muito, queria falar sobre a Puma e a Adidas. Eu tenho uma informação que ela não é fato, né? Ela está circulando, mas parece que o Palmeiras já fechou com a Puma um contrato de 4 anos com 200 milhões de reais nesse período de 4 anos, tá? 50 milhões por ano para material esportivo. Por quê? Porque a segunda opção, que seria a Adidas, parece que deu prioridade de design ao cheirinho, ao Flamengo. Então, obviamente que o Palmeiras não quer ficar em segundo plano, no segundo patamar, e aí, em função disso, descartaria a Adidas nesse momento e continuaria com a Puma. Para mim, eu fico muito triste, porque para mim Puma não tem qualidade, não tem gana, não tem raça de desenvolver material de primeira. Eu acho que o material da Puma é um material muito aquém do que o nosso clube merece. Mas, diante disso, para vocês, para o Flamengo seria o melhores designs, e o que sobrar fica para o Palmeiras. Obviamente que a gente fica com a Puma, apesar que este ano a Puma vai trabalhar nos clubes no Brasil, tá? Então,
É isso que a gente tinha para falar hoje. Vou ficando por aqui. Grande abraço para vocês. Não esquece de deixar seu like, curtir, comentar, compartilhar. Coloca o que você achou da nossa resenha. Grande abraço. Avante palestra.